Uma dúvida muito frequente que recebo aqui no YouTube e lá no Instagram é sobre qual a melhor opção para investir em um fundo de ações ou montar diretamente a sua carteira de ativos, escolhendo o seu portfólio. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar as vantagens e desvantagens de cada opção, além de no final fechar mostrando o porquê que eu prefiro montar a minha carteira de ativos. Acompanhe o vídeo até o final. Sei que muitos de vocês já acompanham o meu trabalho aqui no YouTube, mas para você que está chegando aqui agora, vou dar um excelente motivo para se inscrever aqui no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimentos. Então rola a tela para baixo, clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Vamos para o assunto. A ideia do vídeo é fazer um bate-papo e colocar os prós e os contras de se investir em um fundo de ações ou montar diretamente o seu portfólio de ativos, escolhendo as ações, montando assim uma carteira. Não vou ser ingênuo e nem radical. O fundo de ações, muitas vezes, ele tem a comodidade de se investir. Por quê? Porque você vai lá, você compra as cotas do fundo, você aplica o seu dinheiro e o gestor do fundo vai fazer o restante. Ele vai escolher os ativos, ele vai determinar quais são as ações que vai fazer parte daquele portfólio. E toda a estratégia fica ali por parte do gestor. Então é muito cômodo. E muitas vezes o investidor que está iniciando, ele não tem tempo para estudar, para ler relatório, para ler resultado de empresa, para acompanhar. E muitas vezes ele quer delegar essa atividade. E é totalmente normal e compreensível que ele tenha esse entendimento e faça assim. Mas, de outra forma, aqui no vídeo eu vou demonstrar algumas desvantagens de se investir em fundos de ações. E a gente pode começar pelo primeiro ponto a ser destacado, que é quanto aos custos. Essa comodidade de você investir em um fundo de ações, isso tem um preço. Então, aquele fundo de ações ele tem uma taxa de administração e no mercado atualmente é aproximadamente de 1 a 3% é o que a gente vai pagar essa taxa que vai ficar lá para remunerar o gestor do fundo, tá? Então, muitas vezes vamos ter que pagar anualmente essa taxa. Uma outra taxa embutida que vem muitas vezes, que o fundo de ações ele vem acompanhado, é a taxa de performance. E o que é taxa de performance? A taxa de performance é a remuneração do gestor. É o que o investidor paga ao gestor pela rentabilidade, pelo desempenho do fundo. Tudo que aquele fundo de ações ultrapassar o benchmark, ultrapassar um índice de referência, ele será remunerado pelo desempenho. E geralmente o índice de referência usado normalmente é o Ibovespa. Então todo que o fundo de ações bater o Ibovespa, o investidor ele tem que pagar de 10 a 20% de remuneração para o gestor. Percebam que o investidor que aloca os seus recursos diretamente, que monta a sua carteira de ações, ele não paga nem taxa de administração e nem taxa de performance. Todo o risco do mercado, tudo que ele está correndo na variação do mercado, o risco das empresas e tudo mais, é do investidor, tanto nas perdas quanto nos ganhos. Então tudo que ele tiver de rentabilidade, se alguma empresa ali tiver um desempenho muito bom, vai ficar para o investidor. Então está aqui uma vantagem muito grande de se investir diretamente. O risco que você corre no mercado é o que você vai receber proporcionalmente. Você não vai ficar deixando dinheiro pelo meio do caminho. Outro ponto que é muito importante falar é quanto ao imposto de renda. Como funciona o imposto de renda para o investidor que compra um fundo de ações? Aquele fundo de ações é cobrado o IR no resgate, quando o investidor ele resgata as suas cotas, o seu investimento. Isso ocorre automaticamente. E a alíquota cobrada é de 15% sobre o lucro. Aqui eu tenho que destacar
uma vantagem do fundo de ações em relação aos demais fundos multimercados, fundos de renda fixa. Nos fundos de ações não ocorre a incidência do chamado come-cotas. O que é o come-cotas? A cada 6 meses a antecipação do imposto de renda, e nos fundos de ações não ocorre essa antecipação, é somente no final que é pagado 15% de IR. Tá? E como funciona o imposto de renda para o investidor que monta sua carteira de ativos? É claro, há sim previsão de IR nas operações com lucro. Então, o investidor que vende uma ação com lucro, ele tem que pagar 15% sobre o lucro. Tá? Então, essa é a previsão. É claro, operações aí em dias distintos, 15% é a alíquota. No entanto, o investidor ele pode usar de um planejamento tributário, usar de uma isenção de imposto de renda e pagar menos IR. Existe a previsão de isenção de IR para as operações, para as vendas de ações até R$20 mil dentro do mês. Então, esse é um tipo de isenção que o investidor pode usar para pagar menos IR. Se você não sabe como funciona essa isenção, eu vou deixar num card aqui um vídeo em que eu explico como funciona essa isenção. Então, o investidor ele pode sim deixar de pagar IR de forma legal e pagar menos imposto de renda. Isso faz uma diferença enorme no final das contas, tá? Então aqui tem outra vantagem de se investir diretamente em ações. Outro ponto a ser destacado é com relação aos dividendos. O que acontece com o imposto de renda nos dividendos? O investidor que ele monta a sua carteira, ele tem isenção no recebimento dos dividendos. Então, atualmente, a época que eu estou gravando esse vídeo, os dividendos eles são isentos de IR. Então, cai limpo para o investidor quando ele tem as ações no seu portfólio. Já no fundo de ações, esses dividendos ele cai para o fundo, ele cai na conta do fundo, o gestor vai realocar esse recurso em outros ativos e começa a fazer parte do todo, do bolo. Então, o investidor, quando ele vai resgatar as suas cotas, o seu investimento, ele vai pagar IR. Então, vocês podem notar agora que nos fundos de ações, os investidores eles passam a ser tributados nos dividendos. Então, ocorre a tributação dos dividendos para os investidores dos fundos de ações, tá? Então, aqui nós temos uma outra questão. Um outro ponto que vale muito a gente estar falando aqui é com relação à estratégia dos fundos de ações. Para mim, os fundos de ações eles têm as estratégias de curto prazo. O gestor, ele quando aloca os seus recursos, ele não pensa muito no longo prazo. Por quê? Porque o gestor, a administração do fundo de ações, ele é remunerado pelo seu desempenho anterior. Geralmente, se leva-se em conta aí o último ano, os últimos 2 anos e verifica qual que é o desempenho daquele fundo. Então, muitas vezes o gestor ele é avaliado no curto prazo. Então, ele tende a buscar aqueles ativos que vão dar remuneração, que vão dar rentabilidade para o fundo no curto prazo, em 1, 2, 3 anos. E acaba que sua cabeça, o seu foco fica no curto prazo. E muitas vezes aquela ação que vai dar um desempenho de um tempo maior, no longo prazo, de 5 a 10 anos, o gestor ele deixa de lado. Ele não tem a paciência, né? Ele não quer esperar por esse resultado. No entanto, o investidor que monta a sua carteira, ele pode montar a sua estratégia, ficar sócio das empresas e deixar maturar, deixar crescer, deixar que esse investimento ele vai progredir ao longo do tempo. Então ele tem esse tempo, ele tem esse horizonte de tempo. Então aqui também é a vantagem de poder se investir realmente para o longo prazo, para o investidor que monta o seu portfólio, tá? Então essa é uma vantagem também que tem que ser levada em conta. Então os fundos muitas vezes ele tem a cabeça no curto prazo. Pessoal, aqui vocês puderam ter uma noção das diferenças de se investir em um fundo de ações ou montar o seu próprio portfólio. Para mim, montar
o nosso portfólio, a nossa própria carteira de ativos, poder ser sócio diretamente, eu ser remunerado por meio dos proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, diretamente das minhas posições, sem ter intermediários e sem ter que ficar pagando. É claro, para fazer isso, teremos que estudar um pouco, ler relatório, ler os resultados das empresas, acompanhar esses resultados, montar essa carteira e assim ter o resultado somente para nós. Então, se nós estamos correndo o risco do mercado, essa remuneração tem que vir para nós e não para terceiros. Então, essa é a minha visão. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, não esqueça aqui de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Também compartilhe com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até mais. Valeu!